Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Tribunal Regional Federal da 4ª Região nega mais um recurso do ex-ministro José Dirceu. Condenado a quase 31 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa, Dirceu pode voltar para a cadeia. E você vai ver também. Empresário é morto durante tentativa de assalto a uma padaria na zona sul de São Paulo. 251 pessoas são presas em operação de combate à pornografia infantil. As ações aconteceram em 24 capitais e no Distrito Federal. O drama de quem vive nas ruas. Ninguém quer saber de você. São mais de 100 mil moradores em todo o país. Eleições na Venezuela. Pesquisa aponta a vitória do candidato da oposição. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. Em Minas Gerais, a Assembleia Legislativa do Estado não vota nada em plenário há mais de 3 meses por causa do clima pré-eleitoral. Mas a maioria dos deputados, já em campanha, diz que não há quórum suficiente para os trabalhos. Ano eleitoral, clima político acirrado e os deputados mineiros estão há mais de 100 dias consecutivos sem nenhum tipo de votação na Assembleia Legislativa do Estado. É um desperdício do dinheiro público, né? Você vota e eles não fazem nada que prometem fazer. Desde o início de 2018, todas as reuniões que aconteceram aqui no plenário não tiveram quórum suficiente de parlamentares. Nos últimos 3 meses, nenhum projeto de lei foi votado. Ano eleitoral é muito difícil de votar. Ano eleitoral, isso não é... Eu estou aqui há 24 anos, então não é a primeira vez. Ano eleitoral, as dificuldades são maiores, né? São muito maiores, né? Mas eu acho que essa pergunta seria melhor para ser feita à oposição, né? Que ainda não chegou no consenso da pauta. A oposição realmente se encontra em processo de obstrução. Enquanto o governo não retirar estes projetos que nós entendemos que são prejudiciais aos mineiros, a oposição não vai permitir com que seja votado absolutamente nada aqui na casa. E a previsão é de que não tenha votação tão cedo, já que antes de votar qualquer projeto, é preciso colocar em votação vetos do governador Fernando Pimentel. A avaliação do pedido de impeachment do governador do PT também deve atrasar mais os trabalhos na casa. Falta de respeito, né? Esse que é meu ponto de vista. Cadê o direito do povo que estaria estar lutando pra gente? Não tem. Falta de amor à pátria, né? E o dinheiro entrando a rodo, né? Isso é que é o pecado. Não há desculpa para esse tipo de atitude. Nem a campanha eleitoral justifica essas ausências de quem foi eleito e recebe dinheiro público como salário. Essa gente ganha e ganha muito bem, inclusive auxílio paletó. É falta de compostura mesmo. Isso é uma vergonha. O ex-ministro José Dirceu, do PT, pode voltar a ser preso. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, negou hoje, por unanimidade, um recurso da defesa do petista. Ao negar os embargos de declaração, a corte determinou a imediata execução provisória da pena. Zé Dirceu foi condenado pelo juiz Sérgio Moro, no processo da Lava Jato, por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O ex-ministro teve a pena aumentada na segunda instância, pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, de 20 anos e 10 meses de prisão para 30 anos, 9 meses e 10 dias. Dirceu vive agora em Brasília, desde que foi solto no ano passado por ordem do Supremo Tribunal Federal. Ainda cabem recursos. A não ser que apareça um magistrado muito generoso, e isso tem acontecido, José Dirceu está literalmente estrepado. Sua condenação é recheada de provas, testemunhos
e indícios. Segundo Lula, Dirceu era o capitão do time. E que timezinho! Agora terá a oportunidade, tudo indica, novamente de ser capitão do time, só que desta vez na cadeia. A Justiça de Minas Gerais confirmou para a próxima terça-feira a análise do último recurso na segunda instância sobre a condenação do ex-governador Eduardo Azeredo, do PSDB. É a última tentativa dos advogados de defesa do político tucano para impedir a prisão. Os desembargadores de Minas vão julgar no dia 22 o pedido de novos embargos declaratórios. Mas esse tipo de recurso não é capaz de mudar a condenação. No mês passado, a maioria dos desembargadores confirmou a pena de 20 anos e 1 mês de prisão no processo conhecido como Mensalão Tucano. Os magistrados já autorizaram a prisão de Azeredo após se esgotarem os recursos na segunda instância da Justiça de Minas. De acordo com a denúncia, Eduardo Azeredo participou de um esquema para desviar dinheiro público de estatais mineiras para financiar o Caixa 2 da campanha dele à reeleição ao governo do estado em 1998. Ele nega envolvimento nos crimes. Dificilmente Azeredo, desta vez, escapa da prisão. Pode até demorar um pouco, mas que ele vai, vai. Acho estranho que os partidos, todos eles, não se pronunciam, não expulsam nem punem os seus condenados. Depois, querem o voto do eleitor brasileiro. Isso é uma vergonha. Um dia depois do Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, surpreender o mercado ao manter a taxa Selic em 6,5%, o dólar voltou a subir. A moeda americana chegou à maior cotação desde abril de 2016, ao ser negociada a R$ 3,71. Na Bolsa de Londres, o barril do petróleo tipo Brent ultrapassou o patamar de $80, fechou um pouco acima disso. A valorização é a maior desde novembro de 2014. A alta foi influenciada pela baixa produtividade da commodity nos Estados Unidos, a crise na Venezuela, que é um grande produtor, e a saída americana do acordo nuclear com o Irã. Falta trabalho para mais de 27 milhões de brasileiros. É o que aponta a pesquisa nacional divulgada hoje pelo IBGE. Edivaldo é administrador e pós-graduado em gestão. Apesar das qualificações, está desempregado há 2 anos. Estou procurando emprego, sim. Eu sempre coloco o emprego em anúncio, seja por redes sociais, pela internet, cadastro. Sempre eu estou à busca, ainda estou à busca. Segundo pesquisa divulgada hoje pelo IBGE, pouco mais de 24% da população brasileira se encontra na mesma situação que Edivaldo. Ocupa a chamada força de trabalho subutilizada. A taxa da força de trabalho subutilizada inclui desempregados, subocupados, que são aquelas pessoas que trabalham até 40 horas semanais, e também aquelas pessoas que poderiam trabalhar, mas não estão procurando emprego por algum motivo. A pesquisa revela que há mais de 27 milhões de brasileiros nesta situação, sem uma oportunidade no mercado de trabalho. O desemprego é ainda maior entre negros, pardos e mulheres. Dura realidade vivenciada por Edivânia, fora do mercado há 3 anos. Tá complicado, né? Tá complicado. Acho que para os dois, mas para a mulher sempre é mais difícil, né? A análise que a gente faz é que você tem um mercado de trabalho com 28 milhões de pessoas subutilizadas, pessoas que estão subocupadas, pessoas que estão desalentadas, pessoas que estão fora da força por algum motivo, né? Mas que poderiam estar integrando esse processo da força de trabalho, e um mercado que mostra ainda, para aquelas pessoas que estão ocupadas, um processo de precarização muito avançado. O Brasil tem também 3 milhões de pessoas desocupadas no mercado de trabalho e que estão procurando emprego há mais de 2 anos. Eles são 22% do total da população desocupada no primeiro trimestre, que chegou a 13,7 milhões de pessoas. Está havendo uma freada no processo de recuperação da nossa economia. Mas grande parte dessa massa de desempregados vem da herança maldita dos governos do PT, especialmente da dona Dilma. As incertezas mundiais
E nossas eleições estão influindo negativamente na recuperação da economia. E essa recuperação é um dos motes do governo para a campanha eleitoral. Aliás, a confusa busca de composições políticas para a escolha dos candidatos continua. A possibilidade da eleição de um candidato radical, leia-se Bolsonaro, desperta nos últimos dias uma busca desesperada por composições políticas mais ao centro. Inclusive, setores do PT já se manifestam para que o partido assuma que Lula não poderá ser candidato e providencie uma chapa ou uma composição com outros partidos para o pleito. Lula perdeu temporariamente benefícios de ex-presidente. Um juiz da 6ª Vara Federal da 3ª Região em Campinas, interior de São Paulo, suspendeu a equipe de 8 auxiliares do petista. Com a decisão, o ex-presidente deixa de contar com 2 motoristas, veículos, 2 assessores pessoais e 4 seguranças. A liminar contra Lula foi expedida a pedido do MBL, o Movimento Brasil Livre. A lei que garante benefícios pagos com recursos federais a ex-presidentes é de 1986. De acordo com o juiz, como Lula está preso e impossibilitado de usar esses serviços dos assessores, a manutenção é inútil e gera um custo desnecessário para o governo. Um levantamento feito pelo setor de pesquisa da Snack Intelligence, uma rede social vídeo multiplataforma, aponta que a Rede TV é o 2º canal de YouTube brasileiro mais visto no exterior. Foram cerca de 108 milhões de views nos últimos 3 meses, o que representa 32% das visualizações entre os canais brasileiros. O fundador da Snack afirma que os canais que conseguem gerar views lá fora ainda são os que dependem menos do idioma, como os que exibem música e pegadinhas, caso da Rede TV. O Condzilla é o canal brasileiro mais visto fora do país. Na Bulgária, chefes de governo e líderes da União Europeia se reuniram. Um dos assuntos discutidos foi como lidar com as sanções dos Estados Unidos contra o Irã depois da saída do país do acordo nuclear. A Comissão Europeia vai usar uma lei do bloco que proíbe companhias europeias de cumprir as sanções dos Estados Unidos contra o Irã e não reconhece nenhuma decisão judicial que imponha penalidades americanas. A informação foi confirmada pelo presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker. Juncker explicou que amanhã vai ativar o Estatuto de Bloqueio de 1996 para proteger empresas europeias e que o bloco vai manter a cooperação com o Irã. No começo do mês, os Estados Unidos anunciaram a saída do acordo nuclear com o Irã, assinado em julho de 2015. O governo Trump sugeriu que empresas estrangeiras com atividades no Irã ou que operam com dólares devem acatar as penalidades. Reino Unido, Alemanha, França, China e Rússia querem evitar um impacto mais profundo das sanções americanas. Enquanto isso, algumas companhias já começaram a se movimentar. A dinamarquesa Maersk Tankers, de transporte marítimo, anunciou hoje que vai encerrar suas atividades no Irã. Ou seja, os outros países membros do acordo, os europeus e a China, estão se recusando a cumprir as sanções contra o Irã. Não se trata de uma ação de solidariedade com o país dos ayatollahs. Não tem gente boazinha nesse jogo. É que esses países têm enormes interesses no Irã. Confirmada essa posição europeia, como Trump é imprevisível, pode-se até aprofundar a guerra comercial já desencadeada pelo presidente americano. Hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Oi, Reinaldo, boa noite. Reinaldo, conta pra gente um pouquinho sobre esse movimento do centro tentando se reagrupar, se reaglutinar. Tem até a ideia de um manifesto liderado aí pelo Fernando Henrique Cardoso em prol de um centro reformista, né? Lógico que tudo isso mirando a eleição. Vai pra frente isso?
Boa noite, Amanda. Olha, eu espero que vá para frente sem aqui fazer a escolha de um nome ou de outro, porque está faltando no debate eleitoral um pouco de racionalidade, né? Dia desses, o Ciro Gomes, que é candidato do PDT, até disse uma coisa certa, sinal de que ele se lembra das aulas dele de geometria, né? Ele disse que ele aprendeu na aula de geometria que o centro é uma abstração, é um ponto imaginário, que o centro não existe, né? Eu que fui monitor de matemática, digo, ele está certo, né? Só que depois o Ciro disse, isso que chamam centro, na verdade, é a direita. Bom, se existe a direita e se o Ciro se considera esquerda, então existe um centro, né? Pelo menos no debate político. E esse centro está desorganizado. O que se entende por esse centro? São políticos, são pessoas que têm convicções democráticas, que só aceitam a disputa, que só aceitam o poder definido pela disputa eleitoral, mas que defendem ideias de mercado, por outro lado, né, sem descuidar das questões sociais. Existem essas correntes no país? Existe. O PSDB se identifica com isso, o MDB agora se identifica com isso e há outros partidos. Infelizmente, o debate está, sim, polarizado entre um candidato presidiário, que é o Lula, né? Ele tem 30% das intenções de voto no primeiro turno e venceria a disputa no segundo, mas não será candidato. E em segundo lugar vem o Jair Bolsonaro, né? Eu não tenho nenhum preconceito contra o Jair Bolsonaro. Eu só acho que se ele vai, como foi, a uma feira agrícola, ele deveria falar, por exemplo, em financiamento de tratores, ele deveria falar em uma legislação para combater invasões, mas não, ele falou em distribuição de fuzis, né? Evidentemente não resolve o problema. Então é preciso que se aglutine esse centro. Nesse sentido, haver um manifesto em defesa de uma candidatura de centro reformista parece-me uma boa ideia. Sempre lembrando que o fato de você agregar intelectuais em manifesto, representantes desse ou daquele setor da sociedade, não significa agregar eleitores. Agregar eleitores. É preciso juntar os eleitores também. Para isso, é preciso que o candidato, vamos ver quem, será o Alckmin, que é o mais bem colocado nesse grupo, é preciso que se apresente também para o jogo. Infelizmente, até agora, a presença do Alckmin no debate tem sido muito tímida, né? Até porque a campanha eleitoral hoje ainda está muito centrada nas redes sociais. E se há coisa que as redes sociais não querem ouvir, é ponderação, né? Ali um radicalismo sempre se alimenta com o outro radical, né? Um radical se deixa alimentar pelo outro, né? Então o sujeito diz uma coisa extremista, idiota, vem o outro e diz uma mais idiota ainda. Isso é meio típico hoje das redes sociais. Então espera-se que a hora que a campanha, quando essa campanha sair das redes e ganhar então a sociedade, esse espaço para a racionalidade comece a aparecer. O PSDB marcou um gol nesse sentido ao, digamos, completar aquela que seria a equipe econômica, pelo menos da campanha do Alckmin. Nós já sabíamos da presença do Pércio Arida como uma espécie de coordenador geral aí da área econômica, e agora se juntam o José Roberto Mendonça de Barros e o Edmar Baixa, né, que são dois especialistas, dois professores. Edmar Baixa, que teve um peso relevantíssimo na criação do Plano Real, é considerado um dos pais do Plano Real. Zé Roberto Mendonça de Barros, que já foi secretário de Política Econômica, é professor da USP, um dos maiores especialistas em economia agrícola do país, um intelectual de renome, de peso, né? Então a equipe econômica que o Alckmin está montando, pelo menos para a campanha, eu diria, é a melhor possível, né? É um grupo que não é hostil ao mercado, ao contrário, é um grupo que acredita na iniciativa privada, mas ao mesmo tempo acredita em políticas públicas necessárias para compensar ali os extremos de pobreza e para tirar o Brasil da pobreza. O Pércio Arida tem falado uma coisa importante: é preciso que o Brasil faça crescer pelo menos 50%, tanto as importações como as exportações. O Brasil participa muito pouco
do comércio mundial. Está ligeiramente abaixo de 1%, muito abaixo das nossas potencialidades ou da nossa potencialidade, né? O Alckmin está falando da necessidade de dobrar a renda. Bem, são motes importantes, são propostas importantes. Agora, para isso, eu entendo, é preciso que o Alckmin saia de uma espécie de mutismo em que está posto e passe a produzir mais notícia, mas não produzir notícia artificialmente, que essas notícias sejam fruto de uma movimentação real. O PT, em contrapartida, para encerrar, resolveu assinar um manifesto, os petistas, todos os deputados, todos os senadores, né, do partido, em defesa da candidatura de Lula. Como diria Shakespeare, né, loucura há. Agora, como não disse Shakespeare, eu só não sei se é método isso aí. Parece que essa altura não, é só loucura mesmo. É isso aí. Obrigado, Reinaldo. Boa noite. A decisão de alguns juízes de suspender a carteira de motorista e o passaporte para obrigar o cidadão a pagar dívidas tem gerado muita polêmica. O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal. Está na Constituição. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. No entanto, ao interpretar o novo Código de Processo Civil de 2015, alguns juízes têm determinado a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e o passaporte de quem tem dívidas executadas pela Justiça. O objetivo é forçar o pagamento. Só que isso acaba por ferir o direito de ir e vir, além de prejudicar o cidadão, como explica esse advogado criminalista. Motoristas de táxi e aplicativos ou que usam o veículo para outra forma de trabalho ficariam impedidos de exercer a atividade, por exemplo. Seria inclusive até uma imposição contraditória, porque se a pessoa ela depende da CNH para auferir, para receber os seus recursos, como ela poderia quitar uma dívida sem poder trabalhar, sem estar permitida para poder exercer sua atividade laboral? Creio eu que seria até uma decisão contraditória por parte do magistrado. Os juízes que adotam a interpretação de suspender a habilitação e o passaporte dos devedores se baseiam no artigo 139, inciso 4º do Código de Processo Civil. O texto diz que a Justiça pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objetivo prestação pecuniária, que é o pagamento de dívidas e que pode ser convertida em pena de prisão. A questão tem gerado conflitos no judiciário. Em alguns casos, a segunda instância derrubou decisões de juízes de primeiro grau. Em meio à guerra de interpretações, o Supremo Tribunal Federal vai ter que se manifestar. O Partido dos Trabalhadores entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra o artigo 139 do Código Civil. O PT argumenta que o cumprimento de decisões judiciais não pode se dar sob o sacrifício de direitos fundamentais. Para o partido, suspender a habilitação e o passaporte do devedor é uma medida absolutamente desproporcional. A legenda também defende que a Justiça não possa proibir a participação em concurso público nem em licitações do governo. Tem gerado constrangimentos, especialmente as pessoas das camadas mais baixas da população e classe média, e que eventualmente tem levado inclusive a abusos. Pessoas que perdem o direito de dirigir, pessoas que perdem direito a participar de concurso, a pretexto de pagar dívidas de caráter civil. Nossa tradição é que sanções mais graves são reservadas a matérias de índole penal. Se for parar para examinar, muitas vezes uma cautelar penal é a suspensão do direito de ir e vir. E não uma sanção civil, porque a pessoa deixou de pagar eventualmente uma conta de gás ou uma conta de luz, que eventualmente até ela não tem condições de fazer isso. Nas ruas, a suspensão dos documentos também é criticada. Não acho correto não, porque nessa crise que está, ninguém está tendo dinheiro para nada, nem para pagar dívida. Isso é um absurdo, porque documento pessoal, CNH, identidade, passaporte é um direito de todo brasileiro. Qual é o brasileiro hoje que não tem dívida? Uns mais, outros menos. Então vai ficar difícil, né? O Código Civil permite a utilização de várias medidas coercitivas. Certamente, o legislador, na hora que ele começou a pensar nessa lei, não imaginou uma loucura dessas. É evidente que os tribunais superiores
vão botar ordem na casa. Esse tipo de sentença lembra o velho jargão. Da bunda de juiz e da cabeça de criança, ninguém sabe o que pode sair. E nós queremos saber a sua opinião sobre a reportagem que nós acabamos de exibir. É certo que os devedores tenham a CNH e passaportes suspensos? Eu vou repetir. É certo que os devedores tenham a CNH e passaportes suspensos? Vote agora no Twitter oficial da Rede TV. O resultado da enquete você acompanha ainda nesta edição. O Ministério Público Federal de Goiás denunciou 11 brasileiros por promoverem o grupo terrorista Estado Islâmico no país. Eles usam publicações em redes sociais e compartilhamento de materiais via aplicativo de mensagens para promover o grupo. 5 deles também teriam tentado recrutar menores para participarem de atos terroristas em solo nacional. As ações do grupo ocorreram entre os anos de 2016 e 2017. As investigações começaram após a Guarda Civil Espanhola comunicar às autoridades brasileiras sobre a existência de grupos de mensagens com números brasileiros. Nas conversas, os envolvidos chegaram a falar em explodir um veículo com botijões de gás e cometer um atentado no Carnaval de Salvador. Entre os denunciados, apenas um está preso. Essa gente não tem o direito, não pode conviver em sociedade. Precisa urgentemente ser recolhida a um presídio de segurança máxima. Devem ficar incomunicáveis. O Brasil precisa mostrar a esses canalhas que reagem com vigor às tentativas doentias desses terroristas. E a Justiça Federal expediu agora há pouco um mandado de prisão para o ex-ministro José Dirceu, do PT. A ordem determina que Dirceu tem até às 5 horas da tarde de amanhã para se apresentar à carceragem da Polícia Federal em Brasília. Segundo a decisão, os detalhes da entrega serão acertados entre a defesa do petista e a Polícia Federal. José Dirceu terá que cumprir pena de 30 anos e 9 meses de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele ainda pode recorrer da decisão. Portanto, José Dirceu vai ser preso nas próximas horas. Há carradas de razões para isso, provas, indícios e sentenças. Sem comentários. PT, saudações. O empresário e pai de família foi vítima da violência em São Paulo. Durante um assalto na Zona Sul, um policial também ficou ferido. As imagens das câmeras de segurança mostram um começo de noite comum em uma padaria no Morumbi. Nesta mesa, 3 amigos, entre eles um policial civil, jantam e conversam. Os criminosos entram como se fossem clientes, se espalham, anunciam o assalto e roubam o que conseguem. De repente, todos correm e neste momento o empresário leva um tiro no peito. Os 3 bandidos fugiram em seguida. As marcas dos tiros ficaram nas paredes e no balcão. A perícia encontrou cápsulas de balas pelo chão. E já não é de hoje que a gente vê bastante relatos assim de assalto aqui na região. Este carro foi usado na fuga dos bandidos e abandonado próximo ao local. Dentro do veículo, os policiais acharam uma mochila e também uma comanda da padaria. Segundo informações dos policiais, o carro foi roubado e clonado. O empresário do ramo de segurança privada, Alexandre Jorge Miller, de 49 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Ele era casado e deixa 2 filhos. Ele era muito carinhoso, fazia tudo pela gente, levava onde precisava, fazia tudo. Ele não merecia isso. O agente da Polícia Civil de 47 anos foi ferido levemente ali dentro da padaria, mas passa bem. Agora este foi mais um dos episódios de violência envolvendo policiais da Paisana aqui na capital.
Na manhã de hoje, na Zona Oeste, uma policial militar foi abordada por assaltantes quando saía de casa. De dentro do carro mesmo, ela atira no bandido que está ao lado do passageiro e depois no outro. Os criminosos fugiram, mas um deles deu entrada em um hospital da região. No sábado passado, a policial militar Kátia Sastre reagiu a uma tentativa de assalto quando estava em frente ao colégio da filha em Suzano, na Grande São Paulo. O criminoso morreu a caminho do hospital. No Guarujá, litoral do estado, um outro policial foi surpreendido por bandidos dentro de uma farmácia. O PM não se feriu. Já o delegado da Polícia Federal, Mauro Sérgio Salles Ábido, de 52 anos, foi surpreendido dentro da própria casa, no bairro do Morumbi. No tiroteio com os criminosos, ele foi atingido e não resistiu. Segundo o Instituto Sou da Paz, entre 2012 e 2016, 8 em cada 10 policiais mortos em São Paulo estavam de folga. No começo dessa tarde, mais um caso em São Paulo, na cidade de Santo André, no ABC. Um ex-policial civil foi executado. Ele estava dentro do carro, estacionado em frente a uma escola particular, quando outro veículo parou ao lado dele. 2 homens, olha só as imagens, 2 homens atiraram várias vezes e fugiram. Gilberto Shigeru Hissamune foi atingido por 3 tiros na cabeça e morreu no local. Até agora, ninguém foi preso. O policial militar Rafael Silva Estevão, de 34 anos, foi morto em uma tentativa de assalto ontem à noite na zona sul do Rio de Janeiro. O cabo da PM saía de seu carro quando foi surpreendido pelos bandidos. Ele tentou reagir, mas foi baleado nas costas. Rafael, que estava desde 2012 na corporação, é a 50ª vítima policial militar no estado em 2018. Na reportagem especial desta semana, o Rede TV News mostra como é a vida dos moradores de rua nas grandes cidades brasileiras. São mais de 100 mil em todo o país. Uma realidade diária de luta contra a fome e contra o preconceito. Eles são muitos, mas é como se não existissem. A maioria que passa nem nota. Nas condições de morador de rua, você não tem um telefone para contato, você não tem um traslado. E cego, então você fica completamente abandonado. Ninguém quer saber de você. Nós não temos nada a oferecer, né? A nível de sociedade hoje, o que o morador de rua teria para oferecer para alguém? A pessoa hoje naquela condição de tudo que se faz tem um interesse, jamais um morador de rua vai prestar a alguém. O Brasil tem hoje pouco mais de 100 mil pessoas vivendo nas ruas, grande parte nas grandes cidades. Só aqui em São Paulo são mais ou menos 16 mil moradores de rua. O vício das drogas, as desilusões amorosas e a falta de dinheiro são os principais fatores que levam pessoas a viverem nas ruas. Histórias não faltam. Eu perdi minha mãe muito cedo. E aí eu fui morar com pessoas que era para me proteger, mas acabou no final, né, me violentando. Foi onde eu decidi ir para as ruas. E foi vivendo nas ruas desde os 11 anos de idade que Micaela, mãe de um bebê de apenas 3 meses, entrou para o tráfico de drogas. Ficou 9 anos na prisão e por pouco não tirou a própria vida. Eu olhava para um lado, olhava para o outro e não via ninguém, né? E aí eu pensei que ia acabar com a minha vida. Onde eu joguei 1 litro de álcool, meti fogo e assim, fiquei 5 meses internada, 3 meses em coma profundo. Micaela faz parte do grupo de moradores de rua que busca ajuda nesta pastoral de São Paulo. Aqui eles oram. Recebem comida e também um pouco de carinho e orientação de gente como Wellington, que deixou as ruas após superar o vício das drogas. A situação que muitos estão vivendo, eu e contra outros irmãos já passaram, né? Que é conviver por causa da droga, da bebida. E ali nós vamos dando orientação, vamos fazendo ele acordar, né? Falando que ele tem como mudar, que tem como ele mudar de vida, né? E se viver nas ruas de dia é complicado, à noite o frio e a insegurança
deixam a situação ainda pior. Foi pensando nisso que este grupo de amigos se juntou para doar roupas, comida e, principalmente, tempo aos desabrigados. O que eles mais precisam é que a gente converse com eles, que a gente troque dê um pouco de atenção para eles. Essa é a grande realidade, porque a maioria do pessoal não dá. Gente que, mesmo diante da fome, ainda encontra forças para sorrir e compartilhar o pouco que tem. Você sempre que pode está alimentando seu cachorro com o que você recebe nas ruas? Sempre, toda vez. Tudo que a gente ganha é dividido. Copacabana esconde uma triste realidade. Centenas de pessoas vivem nas ruas. Este grupo mora nesta praça há 12 anos. Vendo ali, vendo os brechózinhos, faço uma coisa, peço dali, peço daqui, e a vida vai continuando. A violência é o que mais preocupa. Este homem, que não quer se identificar, mostra a cicatriz no rosto. O cara brigando com a mulher dele do outro lado da rua, o cara desceu de um táxi, brigando, aí veio, em vez de bater na mulher dele, me agrediu. Jogou uma garrafa na minha testa, de long neck, sem eu entender nada. Para se manter, a família recebe doações e faz até comida aqui, neste fogão improvisado com latinhas. O prato de hoje é frango frito. Eu ajudo com alimentos, com roupa, com medicamentos, que às vezes eles precisam também. Mas a maioria da vizinhança gostaria que eles não estivessem aqui. Se consideram lixo, né? A praça está cheia de lixo. Te dói saber que tem gente que... Fica até emocionada. Claro que dói. Fortaleza tem cerca de 1.700 moradores de rua. A maioria vive no centro da cidade. Só nesta praça são 250 pessoas, sem teto, sem trabalho, sem nenhum direito básico. É viver humilhado, né? Um e a outro pedindo trocar, tem dia que a gente não tinha onde tomar banho. Quando a noite chega, a cidade diminui o ritmo, mas a praça se agita. É a hora da primeira e única refeição do dia. As fachadas das lojas viram dormitórios e os moradores se recolhem à espera de um recomeço. Meu sonho é sair da cidade lá da minha família e voltar a estudar, a trabalhar. A vida de Adeilson mudou há 6 anos. Tudo por causa de uma desilusão amorosa. Foi um negócio de traição e tudo, aí de repente eu abandonei tudo com vergonha de vizinho e tudo, até hoje eu nunca mais. Desempregado, foi parar nas ruas do Recife. Adeilson encontrou nos bicos a única maneira de sobreviver. O pouco dinheiro que ganha vem da coleta de material reciclável e de esmolas. Expostos e sem um teto digno para morar. Pessoas no Recife em situação de rua até contam com as casas de acolhida da prefeitura, mas poucos conseguem vagas. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Assistência Social, há cerca de 1.390 pessoas em situação de rua aqui na capital pernambucana, mas apenas 185 contam com abrigos públicos. Alguns até recebem uma ajuda de cerca de R$200 da prefeitura, mas reclamam que o auxílio não é suficiente. Eu espero que a prefeitura ou o prefeito atualize essa onda que eu recebo. Para comprar, ou para ir para minha casinha ou ele me dá meu apartamento.
Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que a partir de hoje vai intensificar o atendimento à população em situação de rua. Com a chegada dos meses mais frios do ano, 2 abrigos emergenciais serão abertos. No total, a Prefeitura diz que conta com mais de 16 mil vagas em centros de acolhimento. A Prefeitura de Fortaleza afirmou que disponibiliza 2 abrigos, um para homens e outro para mulheres. E destacou que as unidades funcionam 24 horas por dia e oferecem aos moradores 4 refeições por dia, além de atender as necessidades de higiene, limpeza e segurança. A Prefeitura do Recife diz que, além de oferecer as vagas em casas de acolhida, também disponibiliza atendimento psicossocial em centros de referência. Nós solicitamos nota à Prefeitura do Rio de Janeiro, mas não tivemos resposta até o momento. 251 pessoas foram presas hoje em uma mega operação contra o combate à pornografia infantil. A ação envolveu 2.600 policiais em 24 estados e no Distrito Federal. Um dos principais alvos da Operação Luz da Infância 2 foi preso em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O advogado de 26 anos armazenava 750 mil arquivos de imagens e material com pornografia infantil. Em Pernambuco, 6 pessoas foram presas por suspeita de integrar uma rede de pedófilos que armazenava e compartilhava arquivos contendo cenas de exploração sexual infantil. A pena para quem armazena conteúdo pornográfico infanto-juvenil varia de 1 a 4 anos de reclusão, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Já para o compartilhamento e a divulgação desse material, a pena prevista é de 3 a 6 anos de prisão. Durante 4 meses, os suspeitos foram monitorados pela Diretoria de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Os agentes rastrearam as chamadas Deep Web, parte da internet que não é indexada pelos sites de busca, e identificaram usuários que acessavam em média 150 vezes ambientes virtuais com conteúdo com pornografia infantil. As informações foram repassadas para as polícias civis dos estados, que identificaram essas pessoas e abriram investigação. 76 pessoas foram presas em flagrante no estado de São Paulo. A polícia apreendeu quase 3.000 objetos, como computadores, celulares e mídias digitais. Esse homem, um dos detidos, agrediu os jornalistas ao chegar à delegacia. Quem armazena não se enxerga. Ele acha que ele não está fazendo nada demais, que ele está fechado no quarto dele, na casa dele, que não está importunando ninguém, que fisicamente ele não praticou nada. Quem armazena para satisfação própria também está praticando um crime. Em Sergipe, os policiais encontraram fotografias e vídeos pornográficos de menores no computador deste homem. No Ceará, 16 mandados de busca resultaram em 6 prisões. Em Brasília, a operação mobilizou 95 policiais que fizeram 3 autuações em flagrante. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que essa foi a maior operação integrada de combate à pedofilia da história do país. Que eu chamei de grandes operações nacionais integradas, que é um modelo que a gente está procurando tocar. O crime se nacionalizou e internacionalizou. A segurança, o poder público tem que fazer o mesmo na área de inteligência, de operações e tudo mais. A Organização Mundial da Saúde confirmou hoje um caso do vírus Ebola em uma das principais cidades do Congo. 23 pessoas já morreram no país. As informações com o correspondente Luciano Júnior. O diretor-geral de Preparação e Respostas a Emergências da Organização Mundial da Saúde, Peter Salama, explicou que quando o vírus chega à cidade, o risco de propagação da epidemia é muito maior e mais difícil de conter. Mais de 1 milhão de pessoas vivem na região urbana afetada hoje. A capital fica a cerca de 150 quilômetros de Bikoro, a área rural onde foi detectado o surto anunciado na semana passada. O vírus, transmitido por fluidos corporais, se alastra mais rápido em regiões densamente povoadas. Certamente não estamos tentando causar pânico na comunidade nacional ou internacional. O que estamos dizendo é que o ebola urbano é um fenômeno muito diferente do ebola rural, porque sabemos que as pessoas nas áreas urbanas podem ter muito mais contatos. Então, isso significa que o ebola urbano pode resultar em um aumento exponencial de casos. Os primeiros sintomas do ebola lembram muito a gripe: fraqueza, dores musculares de garganta e febre.
À medida que a doença avança, ela pode causar hemorragias internas e externas, podendo levar o paciente à morte por falência múltipla dos órgãos. O diagnóstico é difícil e o período de incubação pode durar de 2 dias a 3 semanas. A Organização Mundial da Saúde já enviou doses de uma vacina experimental esta semana ao país e relatou 44 casos da febre hemorrágica, sendo 20 prováveis, 3 confirmados e 21 suspeitos. A última epidemia do ebola na África Ocidental, em 2015, matou mais de 11 mil pessoas. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. As eleições na Venezuela. Uma pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Venezuelano Data Analysis mostra que o oposicionista Henry Falcón está na frente do atual presidente e candidato à reeleição, Nicolás Maduro. Falcón aparece com 30% das intenções de voto contra 20% para Maduro. O pastor evangélico Javier Bertucci aparece com 14% das intenções. A Venezuela está mergulhada em uma crise econômica com uma inflação de 13.000%, dados do Fundo Monetário Internacional. O pleito acontece neste domingo. Uma vitória da oposição seria uma enorme surpresa. O governo está usando todos os meios autoritários de que dispõe, inclusive o domínio sobre a justiça, para ganhar as eleições. E fica no ar a pergunta: será que vai acabar a ditadura na Venezuela? E será que Maduro, se perder, vai aceitar o resultado? O ministro interino da Defesa, general Joaquim Silva Luna, minimizou os documentos da Agência de Inteligência Norte-Americana, a CIA, que apontam que o ex-presidente Geisel controlava a execução de opositores do regime militar. Para ele, o assunto está encerrado. Para o Ministério da Defesa, esse tema aí, ele se esgota na lei da anistia. A partir daí, é uma atividade para historiadores e, se houver demanda, para a justiça. Porque com a lei da anistia, do ponto de vista militar, esse assunto fica encerrado. Morreu aos 93 anos a atriz Heloísa Mafalda. Ela lutava há anos contra problemas respiratórios. Considerada um dos grandes nomes da TV e do teatro brasileiros, Heloísa se consagrou ao participar de novelas como Mulheres de Areia, Pedra sobre Pedra, Roque Santeiro e Saramandaia. Ela faria 94 anos em setembro. O velório e o enterro serão em Jundiaí, no interior de São Paulo. É hora da nossa previsão do tempo com a Lu Camargo, que já está aqui conosco. Boa noite, Lu. Boa noite. Olha, ontem você contou pra gente que o frio vai chegar no fim de semana em São Paulo. Estou aqui aguardando ansiosamente, o Boris também, que ele já me contou. Agora, no Rio Grande do Sul, a temperatura já caiu. Já caiu, Amanda. Oi, Boris. Boa noite, Lu. Ótima noite para você que nos assiste. A gente tem imagens de Porto Alegre, olha só, porque depois do abril mais quente dos últimos 90 anos... A capital gaúcha bateu recorde de frio nessa madrugada com 9,8 graus, mas a cidade de São José dos Ausentes, que fica na Serra Gaúcha, teve 3,6 graus de mínima. Dá frio só de pensar, né? E esse frio é uma amostra do que vem por aí, porque essa massa de ar polar que está chegando no final de semana promete causar, promete gelar por onde ela passar. Mas isso no final de semana, espera um pouquinho, Amanda, que ela vai chegar. Vamos dar uma olhadinha no mapa de amanhã para ver como é que fica o tempo. Olha só, vai chover nos 3 estados da região sul. Aqui no sul gaúcho, a chuva vai ser um pouquinho mais intensa e pode ser até que o sol nem apareça por lá amanhã. Sudeste do país também há previsão de pancadas de chuva para a maior parte da região, mas vai ser uma chuva pontual e mais fraca. Lá no leste capixaba, chove a qualquer hora do dia. E no norte de Minas é o sol que vai ditar as regras, ele continua predominando por lá. E falando em sol, vamos para o centro-oeste do país, porque por lá ele também vai predominar no centro-leste do Mato Grosso, em quase todo o estado de Goiás, incluindo o Distrito Federal. Chove nas demais áreas. No nordeste, o sol também está ganhando um pouco mais de espaço, mas ainda chove na faixa norte e na faixa leste. Nessa área mais alaranjada aqui, as pancadas de chuva vai ser chuva passageira, chuva fraca. Mas eu queria levar você agora lá para Paraíba. A gente tem imagens aqui do nosso túnel
João Pessoa, porque tem chovido muito no centro-leste do estado. E além de João Pessoa, que é a capital, outros 28 municípios estão sob alerta para temporais até meio-dia de amanhã. A chuva está muito forte por lá, amanhã promete causar muito transtorno. Então presta atenção você que está no centro-leste da Paraíba. Vamos voltar ao mapa? No norte do país só não vai chover no sudeste da região. Temperaturas. O dia vai começar com 14 graus em Brasília e 20 lá no Rio de Janeiro. À tarde, os termômetros não vão passar dos 19 graus em Porto Alegre. Aqui em São Paulo vai fazer máxima de 26 graus, um pouquinho mais do que hoje. Sabe aquele calorzinho que precede o frio? Pois é, o que vai acontecer amanhã. Eu vou me despedir agora com imagens de um tornado que atingiu, um tornado de escala mediana, segundo os meteorologistas alemães. Ele atingiu o oeste do país, mais especificamente a cidade de Wiessen, e ele, além de provocar 2 pessoas ficarem feridas, ele provocou alguns estragos, como essa casa aqui que ficou parcialmente destelhada. É isso que eu tinha para falar hoje. Uma ótima noite para você. Tchau, tchau. E a gente se vê amanhã. Até amanhã. Boa noite, Lu. Boa noite. No Havaí, o vulcão Kilauea entrou em erupção de novo no começo desta quinta-feira. Ainda era noite quando as explosões começaram. A fumaça chegou aos 9 quilômetros de altura e as autoridades alertaram para a falta de visibilidade nas estradas. O Parque Nacional, onde está o Kilauea, está fechado desde o último dia 11. O vulcão é um dos mais ativos do mundo. Hoje nós perguntamos qual a sua opinião sobre a suspensão de passaporte e CNH de devedores. E vamos agora ao resultado. 84% das pessoas não concordam com essa decisão e 16% dos nossos seguidores do Twitter concordam. O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Obrigado e boa noite.